você. Sabendo que o louvor já falou fortemente a cada um de nós, né? O Espírito Santo, ele é onisciente, ele sabe a tua vida, o que você necessita, e às vezes a precisa da parte do coração. Mas que essa mensagem seja ensina para ti nessa noite, amém? Diga o Pai, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Olha aí, meu irmão. Não traz aqui para Deus eu falar contigo. Então não sai daqui, abre o teu coração e veja o que o Senhor tem para ti nessa noite. Aleluia. 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 Toda vez que você tenta se alegrar, uma chuva de tristeza vem molhar a sua vida.
do Senhor já está nas mãos do Senhor e sabemos que Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, adiante da Tua presença que nós estamos orando, colocando, Pai, nas Tuas mãos santas, Papai. Olha aí, Papai, a Tua serva, Senhor, que vai trazer a Tua palavra. Sim, Pai, ela é um canal vivo de Ti. Eu sei que a palavra do Senhor já tem dado, meu Pai. Usa a Tua serva soberanamente, abrindo, Senhor, nossos corações para nós ouvir a Tua palavra, meu Pai. Deus tremendo, seja conosco nesta noite, Pai. Seja o Senhor usando a Tua serva mais uma vez mais, como o Senhor sempre tem usado. Deus, Tu és fiel e Tu és tremendo, Pai. Continua conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Eu desejo cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, no capítulo 21, no versículo 14. Livro de Gênesis, capítulo 21, no versículo 14. Glória seja dada ao nome do Senhor. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor, pela vida da Silmara, pela confiança dada a nós nesta noite, de confiar o seu rebanho, a nossa pessoa, para transmitir a palavra do Senhor nesta noite. Amém? Que Deus continue abençoando a vida de vocês, neste lugar que prospere essa construção em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Todos acharam? Amém? Amém. Nos diz assim a palavra do Senhor. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e um odre de água e deu a Agar, pondo-o sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores e foi-se. Assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se, e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. Amém? Amém? Você crê nesta noite que o Senhor vai abrir os teus olhos e saciar a tua sede? Aleluia! Se você crê nesta palavra, se assente glorificando ao nome do Senhor Jesus. Igreja, eu estava ali no banco e confesso que com temor e tremor diante da presença do Senhor para trazer esta palavra à congregação nesta noite. O Senhor falava fortemente ao meu coração, o Espírito Santo de Deus, quando eu estava em casa e falava ao Senhor: Senhor, eu preciso de uma palavra ao coração da sua igreja. E o Espírito Santo de Deus, eu ainda ali me arrumando, falava ao meu coração: filha, diga para a igreja nesta noite, diga para o meu povo nesta noite, que é uma noite de retorno, que é uma noite de humilhação, que é uma noite de rever alguns conceitos passados. E neste retorno e nesta humilhação, Deus trará a providência e a vitória que você precisa. Eu disse: Senhor, então eu só posso falar de Agar. A história de Agar, ela começa lá
vendo a beleza da sua esposa, mente que era sua irmã. Aí Faraó toma sua esposa e aí ele dá alguns presentes a Faraó em favor daquilo. E um desses presentes, a Bíblia não diz, ela só diz que Faraó deu servas e servos a Abraão. Mas alguns historiadores confirmam que um desses presentes foi a egípcia Agar, que foi dada como serva para Abraão e Sara. E depois a gente vê lá no capítulo 16 de Gênesis ainda, que Agar, na presença de Sara no palácio, a Bíblia não diz, mas dá a entender que Agar e Sara, entre elas criaram um laço de afetividade muito grande. E mulher é assim, não é, irmã Silmara? Quando a gente bate o olho numa amiga e gosta, dá licença, né? Que a gente, conta os segredos, acima. A gente pega aquela amiga para oração, a gente chama aquela amiga para tomar café em casa, não é assim? Criou-se um laço de união. Preste atenção no que o Espírito Santo de Deus está falando ao teu coração. E o que eu estou falando aqui, o que o Espírito Santo me conduz a falar aqui, não é só de amizade, é na sua área conjugal, é na sua área espiritual, vai abranger todos os níveis da tua vida. E Deus e você sabe onde está o foco hoje, onde é que você precisa de uma solução, onde é que você precisa de uma providência. Então fique ligado e não deixe que nada tire a atenção, porque o Espírito Santo de Deus está falando com você. Elas criaram um laço de afetividade muito grande, porque Sara decide dar Agar para ser a mãe do seu filho, a qual ela cria que era o filho da promessa. Porque havia uma promessa, mas ela não conseguia acreditar que o seu ventre daria à luz ao filho. Deus está dizendo aqui nesta noite: eu vou mudar a tua estatística de fé. Nesta noite, aleluia, o que é impossível para você e o que Deus já falou, o que Deus já prometeu e você não consegue acreditar, hoje Deus muda a tua concepção de fé para que lá na frente você não sofra, aleluia, circunstâncias adversas por falta da tua fé, como sofreu Sara e Agar. Sara, ela não conseguiu esperar o cumprimento da promessa. Então ela pega a sua amiga, a sua companheira, a sua confidente Agar, e ela diz: darei Agar para dar a luz ao filho da promessa. Já começa errado lá, com Abraão mentindo que a esposa era irmã, recebe um presente, o presente está lá agora, cria-se um laço, um vínculo, e Deus está dizendo aqui: cuidado, tem coisas que aos olhos humanos parece bom, mas vá buscar a confirmação de Deus. Se realmente coisas que estão vindo, pessoas que estão vindo até a tua vida, é para você criar um laço de afetividade. Porque depois que acontecer, depois que o erro vir, aí, irmão, Deus perdoa? Perdoa. Aquele que
Agar recebe um presente. Agar recebe a confirmação. Você não é estéril. Aleluia. Quantos aqui receberam de Deus dons, bênçãos, presentes, confirmações da parte do Espírito Santo, que Deus olhou para a tua vida e confiou algo a você? Você gerou, você está gerando, mas Deus está dizendo: não deixe que o orgulho tome conta da tua vida. Levante a tua mão e diga: Senhor, me livra do orgulho, me livra, porque Deus está dizendo: eu vou entregar grandes coisas, eu vou entregar grandes coisas. Deus tem promessa para cumprir aqui em ventres espirituais, ventres que eram estéreis, ventres que eram estéreis. Deus está dizendo: eu vou cumprir com promessas da tua vida, mas não te esqueça de que tudo é dele, é por ele, a honra é dele, a glória é dele. E eu sei que você já está sentindo aí o que o Senhor está esclarecendo no teu coração. Deus está tratando de perto aqui com pessoas. Deus está esclarecendo dúvida aqui de pessoas. Deus está falando: hoje eu matei Racanto e Amanacachai este encontro para dizer: eu vou limpar toda dúvida do teu coração. Aleluia. Agar, quando percebe que está grávida, começa a olhar para a amiga com um olhar de orgulho, com um olhar de desprezo. E o Espírito Santo de Deus está falando: tem pessoas que são assim. Você ajudou, você foi amigo, você foi amiga, você foi ombro, você foi braço para andar junto, para apoiar. Você foi, aleluia, o socorro muitas das vezes. E o que é que você está recebendo em troca? Os louvores, irmãos, os louvores confirmaram por A mais B do que Deus quer falar neste lugar. O que você recebe? Gratidão, traição. Você gostaria de ouvir uma palavra, um gesto, uma atitude de uma pessoa, de alguém que você tanto ajudou, que você tanto amou, e você está nessa espera, e Deus está dizendo: bate na porta, espera mais um pouquinho, não desista, fique firme, continue, nada está perdido, porque Deus da providência está entrando nesta casa nesta noite. Só que não foi isso que Sara teve de Agar, pelo contrário, elas entraram num conflito. Todo dia Agar olhava para Sara com aquele olhar: eu posso, você não pode. Eu tenho, você não tem. Eu sou,
gosta, ninguém gosta. Por isso que acontecem separações em casamento. Por isso que pessoas mudam de igreja. Porque quando começa a acontecer, né, as picuinhas, eu não sei porque que Deus está me levando para esse lado, mas Ele sabe. Quando começa a acontecer os atritos, qual é o primeiro instinto da gente, irmãs? Ó, que nem diz por aí, né? Ficar uma, sumir, abandonar a pessoa, deixar a pessoa, ficar longe. Não é assim? Quem gosta de ficar com alguém que fica só te espizinhando, que fica só te jogando a tua esterilidade na sua cara, que fica só se engrandecendo, que fica só querendo mostrar para você quem ele é, quem ela é? Ninguém gosta. Mas Deus está dizendo: passe por esse processo. Passe por esse processo, que Deus quer lhe dar vitória. Aleluia! Agar, ela foge, ela vai para o deserto. E tem gente aqui que está nesse deserto. Foi porque quis. Foi porque quis. Aí você está dizendo: meu Deus, eu vim para este deserto e agora? E agora? Deus não te abandonou, não. Deus não te deixou. Deus está com você. Deus tem um plano para a tua vida. Deus tem um plano para a tua vida. E o plano dele continua de pé. Você não vai morrer neste deserto. Você não vai ser esquecido neste deserto. Porque o Deus de misericórdia vai ter um encontro com você neste deserto. Irmã, mas Agar errou. Errou. Foi para o deserto. Só que lá no deserto, quando o anjo de Deus aparece a Agar, o que é que ele diz para ela? Lá no capítulo 16. No 16, 9. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das tuas mãos. Está aqui o segredo. Errou? Errei. Fiz o que não devia? Fiz. Mas está aqui o segredo, Senhor. Deus disse a Agar, a egípcia: Agar, Agar, te ouvi, Agar. Volta, Agar. Tem muito crente que essa palavra humilhação já saiu do dicionário dele. Eu sou filho do rei, eu quis dar a cabeça do diabo. Não, eu tudo posso daquele que me fortalece. Ainda usa a palavra. Irmão, você pode se humilhar naquele que te fortalece para passar pela humilhação com a cabeça erguida e sendo vencedor e vitorioso no final. Aleluia! Deus disse a Agar: humilha-te, Agar. Volta, Agar. Volta lá para a casa de Sara. Para quem Sara, irmão, meu Deus. Ó, para para pensar. Agar podia ter dito o quê? Eu voltar? Volto nada. Daqui eu sigo meu caminho. Já que estou aqui
da promessa a Isaac. E aí, no capítulo 21, ali era a festa que Isaac estava sendo desmamado. Ficou um resquício de amargura. Quando Agar volta, certamente que Sara perdoou. Sim ou não? Porque ela podia ter dito, quando Agar bate na porta, Sara podia ter dito, pode voltar. Pode voltar, não te quero mais aqui. Mas não, ela perdoou porque Agar ficou. Só que daí, Sara perdoou, mas ficou um resquício. E quantos desses resquícios hoje estão inflamando o coração de pessoas, estão impedindo pessoas de serem abençoadas? Porque aí na festa que Isaac estava sendo desmamado, o que é que Sara percebe? Opa, percebe que o menino está zombando do menino dela. Mas não é bem ainda. Ele está zombando do meu filho. Então o que eu vou fazer? Vou mandar embora. Irmã, você perdoou? Irmão, você perdoou? Perdoou mesmo? Então limpa. Então tira esse resquício. Tira isso hoje. Limpa isso hoje. Porque Deus está falando. Há uma promessa na tua vida. Há uma promessa a se cumprir na tua vida. Aí tá, chama Abraão. Abraão despede Agar, despede o menino. Só que antes, no versículo 12, no 21:12, diz assim, vamos ler o 10. E disse Abraão, deita fora esta serva, o seu filho, porque o filho desta serva não herdará como meu filho Isaac. Sara falou de Abraão. E pareceu essas palavras muito mal aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Aí o 12 diz, porém, Deus disse a Abraão, não te pareças mal aos teus olhos acerca do moço, acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque Isaac será chamado a tua semente. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é a tua semente. Deus responde à oração de Abraão, porque Abraão, o seu coração se apertou, era o filho. Aí Abraão vai orar a Deus. Vai orar, chega de tomar decisão. Assim, vai orar a Deus. Está entendendo? O que Deus está falando com você? Vai orar a Deus, porque Ele vai te responder. Ele vai te responder. Ele vai te responder. Aí ele pega o menino e a serva e ele dá um odre de água e um pedaço de pão e despede. Manda embora. Porque Deus diz, fica tranquilo, Abraão. Fica tranquilo. Pode mandar embora. Pode despedir. Porque quando eu prometo, eu não volto atrás. Pode, irmãos, pessoas da tua família, do teu convívio, da igreja, estar agindo com atitude de resquícios que ficaram da falta de perdão, mas Deus está dizendo, eu sou o escudo para a tua vida, eu sou o guarda de Israel na tua vida, eu sou quem guarda, eu sou quem protejo, eu sou quem fiz a promessa, e não há homem que possa invalidar o que eu prometi na tua vida. Lá vai Agar com o filho, um pedaço de pão e um odre de água. Chega o momento da caminhada que acabou o pão, acabou a água, e aí Agar se desespera, porque agora não era só Agar, agora era o filho. Algo que o Espírito Santo de Deus me faz falar na igreja, como se Deus dissesse a Abraão, preste atenção nisso, meu irmão, porque agora Deus mandou, veio logo fresquinha do céu. Deus mandou Abraão despedir Agar e o filho apenas com um odre de água e um pedaço de pão, porque se faltasse, preste
Levanta-te. Levanta-te. Sai desse estado de esse ano, sabe esse ano, pastor? Eu quero ficar só quietinho. O senhor me deixa quietinho, viu, pastor? O senhor me deixa aqui, ó. Não me põe nada, não, pastor. Eu quero ficar aqui só cultuando. Eu quero ser membro de banco, prego. Membro de branco é prego. Você quer ser prego? Deus está dizendo: tem algo muito grande a ser realizado através da tua vida, através do dom que Ele deu a você, através do talento. Irmão, eu não conheço a tua vida, mas eu te vejo, irmão, pregando para multidões. Eu te vejo falando, irmão. Tem dentro de você, irmão, tem um manancial. Tem um manancial, irmão, que jorra, irmão. Tem almas sedentas, irmão.
Deus é o único ser capaz de reverter a situação de um homem que a sociedade desejou. Olha o que ele faz. Ele faz o cair, o menino se levanta E voltar o quê? e voltar a ter valor. Ele não conhece, ele conhece. Não conhece. Não conheço você e nem a sua vida, mas sei que o meu Deus é capaz de rasgar essa página da sua história, escrever outra página que tenha sentidos, medalhas e glórias, e te fazer feliz, E te fazer muito feliz. te fazer Aleluia. A partir de hoje, irmãos, os teus brilhar o Senhor a luz de tão especiais. e Deus vai Tão especiais. E você vai dizer o Senhor. na nossa vida. Vai ser gratidão, uma alegria tão grande no seu coração. Uma alegria tão grande no seu coração. E você vai ver a promessa se cumprir quando ele vai cantar o Senhor na tua vida. Aleluia! É hoje que Deus vai fazer a porta abrir. É hoje que Deus faz a muralha cair. É hoje que Deus vai fazer você feliz e te abençoar. É hoje que Deus vai com esse povo. É hoje que Deus diz que quer mudar a tua vida, quer mudar a tua história, quer entrar na sua causa e quer fazer algo diferente na tua vida. Nos seus olhos vai brilhar a luz de Deus. E Deus vai clarear. Ele vai clarear, Ele vai abrir os teus olhos para que você enxergue que tem socorro, aleluia, neste deserto, aleluia. É hoje que Deus vai fazer você feliz. É hoje que Deus vai fazer você cantar. É hoje que Deus vai enxugar o seu pranto, pode acreditar. É hoje que Deus vai fazer a porta abrir. É hoje que Deus faz a muralha cair. É hoje que Deus vai fazer você feliz e te abençoar. É hoje que Deus vai fazer você sorrir. É hoje que Deus vai fazer você cantar. É hoje que Deus vai enxugar o seu pranto, pode acreditar. É hoje que Deus vai fazer a porta abrir. É hoje que Deus faz a muralha cair. É hoje que Deus vai fazer você feliz e te abençoar. É hoje que Deus vai fazer você feliz e te abençoar. Alguém nesta noite, aleluia, que precisa fazer o retorno, se reconciliar com o Senhor. Tem alguém para reconciliar com o Senhor nesta noite? Tem alguém para reconciliação com o Senhor? Ou para aceitar a Jesus nesta noite? Tem alguém? Levante a sua mão. Se você está aí no teu banco, se você está com vergonha de vir, levante a tua mão. Pode ficar no teu lugar mesmo. Tem alguém? Tem alguém nesta noite para reconciliar? Ou para aceitar a Jesus? Não tem ninguém? Tem. Mas você está com medo. Aleluia. Vamos orar. E que Deus te dê outra oportunidade. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus nesta noite, pelo poder da tua palavra pregada, Senhor, eu quero profetizar que neste coração, em que tua palavra fez guarida, que o Senhor confirme, Senhor, a bênção e a vitória, que o teu nome seja glorificado e exaltado, Pai, em nome de Jesus.
Senhor, louvando e bendizendo o nome de Jesus Cristo. Nós estamos aqui na vitória. Essa rotina é para o departamento do Círculo de Oração, o Congresso das Irmãs, a confraternização das Irmãs, que está próximo para o mês de maio, e as irmãs estão trabalhando recolhendo fundos para este evento na segunda semana de maio, e estaremos aqui participando no 49ª confraternização do Círculo de Oração de Vila Grande. Eu quero agradecer a todos os irmãos que estiveram conosco nessa noite, nossos irmãos que estão nos visitando. Vocês são sempre muito bem-vindos em nosso meio. As portas desta igreja sempre estarão abertas para recebê-los, para juntos adorarmos a Deus. Quero agradecer a maneira que pegou a palavra de Deus, irmão Guilherme. Muito obrigado. Deus continue abençoando, usando a maneira, o maneiro, com sua obra. E louvamos a Deus pela vida dos servos do Senhor. Já conhecemos há algum tempo e sempre a mesma coisa, nunca mudar, né? Isso é o que é o chamado de Deus na vida dos servos do Senhor. Sempre bom, sempre uma alegria do louvor, a maneira sempre ministrou com a graça de Deus, com o poder de Deus nas suas vidas, e que Deus conserve os seus servos assim, e que Deus conceda a bênção, uma vitória sobre a vida do irmão Admir e da maneira em nome de Jesus Cristo. E vamos, nesta noite, nos colocar em pé, nós vamos orar, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. E mais uma vez aqui eu quero pedir aos irmãos, os irmãos suportem mais um pouquinho ainda estarmos congregando provisoriamente aqui no salão, até que seja concluída a obra da igreja. E nós cremos que em poucos dias será concluída esta obra. Pode. Quando Deus coloca a sua mão, não tem ninguém que possa impedir. A congregação do Panelinho, ela foi construída em salão provisório para congregar os irmãos. Para a questão de 20 dias, ela estava pronta no salão provisório para entrar e congregar e servir ao Senhor Jesus Cristo. Eu creio no Deus que faz milagre. A maneira como a Admir tiveram lá naquela Macedo, na última congregação de dirigir, e uma congregação que era na garagem, que estava lá só a armação do forno e a água caindo dentro. Mas Deus, Ele nos deu vitória naquele lugar, a igreja está lá reformada, está sendo abençoada pelo poder de Deus. Nosso Deus é o Deus que faz milagre. Eu gosto desse Deus que eu sirvo, eu amo meu Deus, porque Ele é Deus que faz milagre. Eu tenho visto o milagre de Deus nesses anos aí que estamos fazendo a obra do Senhor Jesus Cristo. Então eu peço aos irmãos que, por favor, os irmãos entendam que as coisas melhorarem, nós precisamos às vezes sofrer um pouquinho, né? Mas não há muito sofrimento, porque nós estamos aqui com uma cobertura, não estamos tomando vento, nem chuva, e a glória do Senhor é presente aqui neste salão. E tudo que nós temos tido aqui nesses dias, Deus tem manifestado a sua glória aqui neste lugar, e hoje não foi diferente. Da minha parte, nós poderíamos ir até meia-noite, mas amanhã todo mundo aqui tem que trabalhar, ganhar o seu pão. Eu louvo a Deus pela tua vida e desejo a você uma excelente semana, acompanhada com as mais ricas e copiosas bênçãos dos céus, no grande amor de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo seja com todos os santos. Juntos dizemos amém. Operando Deus, ninguém. Vamos em paz, irmãos, que Deus abençoe.